E aí, pessoal, tudo bem? Anteriormente, a gente viu, né, sobre o gradiente de um valor escalar, né, de uma função escalar, e viu a definição, né, do gradiente. Então, ó, de forma geral, verificou que o gradiente de uma função f, essa função é uma escalar, né, f de x, y, é igual a um vetor derivada parcial da f em x, derivada parcial da f em y, né? Então, por exemplo, né, se a gente tomar o gradiente de uma função cubo quarta, né, vai ter o gradiente 3x quadrado y quarta, 4x ao cubo 1 ao cubo, né? Esse vetor, né? A gente conta, né? A definição do gradiente. Agora, né, que a gente sabe sobre campos vetoriais, a gente reconhece isso, né, como um caso especial. A gente vai chamar isso de campo de gradiente. Tá? A função f vai ser chamada de uma função de potencial para o campo. Para um campo gradiente, a gente vai seguir o teorema e a gente pode reconhecer uma forma muito semelhante ao teorema fundamental do cálculo. Então, o teorema que é o teorema fundamental para integrais de linha. Então, se a gente tem um campo gradiente, se f é um campo gradiente, tá? F é um campo gradiente. E C é uma curva qualquer com pontos, com extremidades P0, que é x0, y0, e P1, que é x1, y1. Então, a integral de linha sobre C e f dr é igual a f de xy, calculada de P0 até P1, ou seja, f y1, f0. Isso é para um campo gradiente, né? É, a integral de linha é independente do caminho tomado, né? Ou seja, ela depende só das extremidades de C. Então, vamos tomar um exemplo. A gente vai tomar o potencial como sendo x cubo mais x quadrado. Então, o campo gradiente vai ser y ao cubo e a mais 2x, né? E 3xy quadrado. Então, seja C, aqui é a curva, né?
que a gente quer calcular, né? E aqui a gente tem uma curva qualquer. Tá? 0,0. Vai terminar em 1, 2. Tá? Então, C vai ser essa curva. A gente quer calcular a integral de linha sobre essa curva, campo gradiente. Né? Então, ambos, né, a gente pode fazer diretamente, né, como a gente viu anteriormente, e usar a fórmula, né, ou usando a fórmula do teorema. Um primeiro método, que é o método antigo, né, que a gente vem até agora, é fazer uma parametrização. Então, a gente vai parametrizar x, ou a curva, como x igual a x mesmo, y igual a 2x. Tá? E aqui o x ele vai variar entre 0 e 1. Tá? Então, dessa forma, a integral sobre essa curva, né, da função y ao cubo mais 2x dx mais 3y quadrado, 3xy quadrado, dy, tá? Essa é a curva. Isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 1 de 8x quadrado, 8x ao cubo mais isso, mais 12x ao cubo e dy vai ser 2dx, né? Vezes 2dx. Forma, a integral vai ser a integral de 0 a 1 de 32x ao cubo mais 2x dx. Isso. Tá, não. Tá? Ou, usando o teorema fundamental, 2, essa integral nada mais é do que a integral de um gradiente vezes o elemento de caminho. Né? Portanto, ela vai ser a função potencial 2 menos a função 0, 0 e vai dar 9. É isso. Como que a gente pode provar que o teorema fundamental, então, o que eu tenho é uma integral de caminho, um gradiente, uma função escalar, dr. Né? O que é isso? Né? Isso aqui é a integral de caminho de a parcial em x da f dx mais a parcial da f em y dy. Isso aqui, considerando uma parametrização, isso aqui vai ser uma parametrização tomada de algum T1 até algum T2, né? De f, função aqui, a derivada em x, ela pode ser parametrizada, né? Então, tomar ela como parametrizada para x de t. Y de t.
Isso aqui, vezes dx dt, mais, vou tomar essa igualdade lá embaixo, mas a mesma coisa para parcial em y, né? Essa parcial também pode ser parametrizada como uma funções de t, dy dt, como eu dividi por dt todo mundo, e por dt aqui. Tá? Isso aqui vai nos dar uma integral t1 até t2 de ddt da derivada em t dessa toda esse trambolho aqui, né? Então, da parcial em x, que é uma função parametrizada, né? Se a gente puder, né, puder tomar, né, essa relação, a gente vai poder, ao invés de pegar a parcial, a gente resgata a f, né? A gente vai estar resgatando a f, justamente porque aqui, né, ddt, isso aqui é a regra da cadeia, né? A regra da cadeia está aplicada aqui. E isso é a derivada de f em t. Então, isso aqui vai ser a f da função parametrizada, né? A função original parametrizada. É isso. E isso aqui, essa integral fica fácil, né? Essa integral é simplesmente f a f de novo. Calculada nos intervalos, intervalo T1, T0, T1. Né? Portanto, a gente está tomando a f no primeiro ponto, não, no segundo ponto, menos a f no segundo ponto, no primeiro ponto. E aí, né? A gente verifica, né, que a partir da regra da cadeia a gente consegue provar que o teorema da fundamental funciona. Para um campo gradiente f, lembrando que é integral de trabalho, né? É também uma integral de linha, né? Uma integral de linha C, de f dr, e ela depende só dos pontos extremos do caminho. Né? A gente vai chamar esse tipo de integral de linha como integral independente de caminho. Tá? Isso não é generalizado, né? Esse exemplo, né? Isso é uma categoria de trabalhos, tá? Tem alguns trabalhos em que não dependem só dos pontos iniciais e finais, independente do caminho. E o caso especial para esse tipo de situação, né? A gente pode tomar, por exemplo, né, para curvas fechadas C, a gente vai ter que campo de trabalho que é dado por o campo gradiente, né? É, nesse tipo, né? Implica que uma integral fechada para essa categoria de trabalhos que dependem do caminho, uma integral fechada a zero. Tá? Então, de acordo com a física, né, quando a gente tem uma força conservativa, né, quando uma força conservativa está agindo no corpo, né, a gente vai ter uma situação, né, em que depende, né, quando a força conservativa não funciona em torno de um círculo fechado, a gente diz que houve alguma variação de trabalho. Para esse tipo de situação em que a gente vai ter um gradiente que ele é relacionado, ele é dependente só do caminho, só dos pontos, né? Só dos estados iniciais e finais, e não do caminho, a gente
vai ter uma força conservativa, portanto, esse Fzão, que é o vetor gradiente, né, vai ser um campo conservativo. Tá? Um exemplo, por exemplo, é que se F, por exemplo, é um campo elétrico, tá? Uma carga elétrica, ele é conservativo. Outro exemplo é o campo gravitacional de uma massa, né? Ele também é conservativo. Aqui a gente pode também usar as diferenciais para poder refrasear tudo que a gente fez até agora. Primeiro, é bom a gente lembrar que o gradiente da F pode ser descrito como parcial de x coordenada i, parcial de y coordenada j. Tá? Então, o produto escalar entre o gradiente da F e o elemento de caminho vai ser simplesmente fx dx mais fy dy. Tá? E aí a consequência, né, é que usando diferenciais, a gente também verifica o teorema tal. Então, se a gente usa diferenciais, a gente tem que df, né, df é igual a fx dx mais fy dy. Então, isso aqui é df. E aí a gente diz que o caso m dx mais n dy é uma diferencial exata se m dx mais n dy for igual a df para alguma função f. Aqui, no segundo caso, né, como o caso aqui da prova da integral do teorema fundamental, a gente tem que a integral, se isso aqui é uma diferencial exata, né? Então, a integral de caminho de m dx vezes n dy é igual à integral de caminho de df. Portanto, é simplesmente f de P1 menos f de P2. Não, de P0, né? P0. E aí, como que a gente prova, né, que a independência de caminho é equivalente ao campo ser conservativo? A gente mostra que a integral de caminho de FDR ela é independente de caminho para qualquer C, né? E isso vai ser equivalente a dizer que uma integral de caminho sobre um circuito fechado dessa FDR é zero para qualquer caminho fechado. Isso não é difícil e é realmente e é um exercício interessante, né? Para demonstrar a estrutura lógica da prova mostrando equivalência. A gente tem que mostrar que duas coisas. A independência de caminho implica que a integral de linha ao longo de um circuito fechado é zero. E o segundo, depois, a gente quer mostrar a equivalência. Então, depois a gente quer mostrar que a integral de linha sobre o circuito fechado também implica na independência de caminho. Então, é um caminho de mão dupla, né? Tá? Então, primeira parte, a gente vai assumir,
um caminho, tá? Uma independência de caminho e considerar o circuito fechado C, tá? Qualquer. Então, pode tomar qualquer circuito fechado. Circuito. A gente pega um ponto, tá? Então, a gente começa no ponto P0 e ele termina no mesmo ponto. Esse aqui também é P1, tá? Então, a gente tem que a integral sobre um circuito fechado de FDR, pelo primeiro teorema, é, pelo teorema fundamental das integrais de linha, vai ser simplesmente f de P1 menos f de P2, P0, P0, P0. Isso é zero, tá? Isso prova a primeira parte, né? A ideia de que a independência de caminho implica na ideia de que a integral sobre o circuito fechado é zero, tá? E agora a segunda, porque como que a gente prova que a integral sobre o circuito fechado também implica na independência de caminho, né? A gente vai assumir que isso é verdade, tá? Que a gente tem uma situação em que a integral sobre o circuito fechado é zero para alguma curva fechada, tá? Se C1 e C2 são ambos caminhos entre P0 e P1, imagina que, de fato, a gente tem algum tipo de circuito fechado. Aqui é P0, aqui é P1. E aí eu posso fazer isso, posso fazer isso. Posso vir por aqui, posso vir por aqui. Então, é, eles são ambos caminhos, né, possíveis, se P0 e P1. Então, a ideia de C1 menos C2 é um caminho fechado. Né? Então, por hipótese, essa integral. Vamos nomear, né? É C1, isso aqui é C2. Tá? Então, por hipótese, a integral fechada, né? C1 menos C2, sobre C1 menos C2, na verdade, de FDR, é o quê? É a integral de caminho sobre caminho 1, de FDR, menos a integral de caminho sobre 2, né? De FDR. Isso é zero. Isso é zero. Tá? Isso implica, né? Isso é zero pela hipótese, né? Porque a gente assumiu que a função ela é zero para um caminho fechado. Se isso é zero, isso implica que a integral de linha sobre o caminho 1 é igual à integral de linha sobre o caminho 2. Tá? E aí a gente prova que essa condição implica, né, que a integral seja independente do caminho. Tá? Então eu vou deixar um exercício, tá? Deixar um exercício para o vídeo. Seja f igual xy mais e elevado a x. Tá? Primeiro, a gente vai calcular o gradiente, campo, né? O campo gradiente dessa f. Depois, a gente vai calcular a integral de caminho, ou de linha, desse campo, para um caminho, os
seguintes caminhos de 00 a 21. Primeiro caminho. Caminho existente. Existido, né? Existido no segmento horizontal. Seguido por um segmento vertical. O segundo caminho. Eu tenho que se escrever de novo. Vai ser o caminho consistido de um segmento vertical seguido por um segmento horizontal. E o terceiro caminho. Uma linha reta de 00 a 21. Ok? Por último, todas as respostas dessa segunda parte precisam ser a mesma. Então, eu mostre que B concorda com a resposta dada pelo teorema fundamental do integral de linha. Tá? Integral de linha. Vou colocar aqui com o teorema fundamental, tá? Teorema fundamental para integrais de linha. Ok? Então era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.